Boa noite, meus alunos. Bom dia ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade às nossas aulas de gestão, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre auditoria de enfermagem, tá? A auditoria veio lá no início do século XII, né, na Inglaterra, com uma implantação nas atividades de empresas e as revoluções industrial, e até nos dias atuais nós trabalhamos, tá? Tanto no sistema de gestão da área administrativa, que nós temos as controladorias, a contabilidade, todas essas áreas são auditadas. Então, nós também vamos ter os auditores internos, os auditores externos, que vêm auditar as empresas, tá? E com o passar do tempo e com as novas implementações nas execuções da auditoria do sistema hospitalar, eu vou passar para vocês um pouquinho o histórico desse processo atual. Foi buscando também, foi visto a necessidade de trazer também a auditoria para a área da saúde, para evitar realmente fraudes, tá? Lá no passado, nós encontrávamos aí no início da auditoria, quando eu também iniciei na rede pública, tanto a rede pública é auditada, como a rede privada também, nós vamos falar um pouquinho disso, a respeito desse processo de trabalho, que hoje a enfermeira está muito focada, existe a área, existe uma legislação que regulamenta todo esse nosso trabalho. Então, nós encontramos lá nos prontuários homens com diagnóstico de cesárea, tá? Então, é fraude mesmo. Então, fraude em cobranças de materiais e medicamentos, em procedimentos que não foram realizados. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho desse novo processo de trabalho que os enfermeiros são responsáveis hoje. Lá no passado também nós tínhamos como responsável os técnicos, os processos administrativos que fazia isso. E hoje não, a enfermeira é responsável, existe uma área dentro dos hospitais e também das operadoras de plano de saúde que eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Então, para mim não adiantar logo no início, a gente vai conversar, é uma aula longa que eu quero dividir essa aula com vocês. Então, nós vamos voltar em outro momento com essa aula. Por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui o início de todo o processo da auditoria, quando começou. Aí nós dividimos, vem o INANSP, o INPS, que também na época são auditados. Aí nós, com as inovações, nós vamos trabalhar com a saúde suplementar, que são as operadoras de planos de saúde, tá? E quem as regulamenta, que é a Agência Nacional da Saúde. Então, eu vou contar todo esse histórico. E qual é realmente a legislação, eu vou falar para vocês, né? Que é a 266, que vem regulamentar todo o profissionalismo da área da enfermagem para os enfermeiros, vem nos regulamentar, junto ao Corém e COFEM. Vou falar também da auditoria médica, tá? E também dos processos administrativos. Então, vou falar de prontuários, prontuário eletrônico, auditoria em loco, vários tipos de auditoria. Então, essa aula ela é extensa, tá? Então, eu vou dividir aí em 3 momentos com vocês essa aula, porque é de suma importância hoje aí para o mercado, tá? Ela está dentro de em todos os hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde. Então, vocês vão ficar bem inteirados como está o mercado na atualidade, certo? Então, o que é auditoria para vocês, tá? O que a gente vem compor a auditoria? É uma avaliação sistemática, com uma sistematização da área dentro da qualidade dos processos assistenciais, tá? E nós vamos sempre avaliar prontuários, exames realizados, nós vamos fazer como é realizada essa auditoria. Nós podemos realizar essas auditorias, tem uma auditoria prévia, tá? Antes, o procedimento é avaliado antes de ser realizado, então
passa por um processo de autorização, então a enfermeira pode avaliar tanto com o médico. Eu vou falar um pouquinho da responsabilidade do médico e da responsabilidade do enfermeiro, tá? Porque não pode ter, não cabe aqui nem assistência, né? Nós temos as nossas responsabilidades e o médico tem a responsabilidade dele, o farmacêutico tem. Então, nós auditamos também o prontuário dentro dos processos do que foi realizado dentro da enfermagem, tá? Então, a gente precisa separar um pouquinho isso. E a enfermeira hoje ela participa de todos os processos dentro dos hospitais, nós temos o diagnóstico de enfermagem, nós também validamos o atendimento, fazemos a nossa prescrição de enfermagem, discutimos com a equipe multidisciplinar, junto com a equipe multidisciplinar, o melhor tratamento, o melhor curativo. Então, eu vou passar isso para vocês. Então, é uma verificação mesmo da compatibilidade, o que foi solicitado e o que foi realizado. Ah, mas vocês podem, mas isso é preciso, é necessário? Sim, é necessário. Por quê? Dentro dos hospitais, a gente parte do princípio que todas as pessoas são legais, as pessoas não vão fraudar, que essa palavra é pesada, né? Não vão cobrar o que não foi realizado. Mas, infelizmente, nós precisamos trabalhar com os protocolos. Aí vem protocolos, contratos, legislação, o que a rede pública libera, o que a rede privada libera de procedimentos, de medicação. Então, assim, é um mundo também corporativo grande que precisa, sim, ser validado e ser avaliado. Não significa que nós não, a partir do momento que nós contratamos um serviço, não significa que nós não confiamos nesse serviço, mas nós temos que acompanhar e realizar conforme o contrato, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, o que a gente vai trabalhar um pouquinho junto com rede pública e também com a rede privada, tá? Que entra aí as operadoras de planos de saúde, o SUS. Nós vamos falar um pouquinho também da autogestão, né, que são um exemplo as grandes operadoras aí, Saúde Bradesco, a Mil, que ela é de autogestão, elas são seguradoras de planos de saúde. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma área extensa, desculpa, mas que nós vamos dividir e nós vamos falando aos poucos, tá bom? Eu sei que eu falo corridinho, né? Mas aí por isso que eu preparei um material bem completo para vocês também se atualizarem e ler também a respeito disso, certo, pessoal? Então vamos falar um pouquinho na história, né, da auditoria do Brasil. Lá na década de 60, teve todas as modificações das políticas de ação da saúde, né, no Brasil, compras de serviços de saúde, criação de grupos fiscais, que são essas auditorias, né, criação de grupos de médicos, que hoje são conhecidos como os auditores. Então, tem agora auditor médico e auditor de enfermagem, certo? Lá na década de 60 teve o surgimento do INPS, né, que é o Instituto Nacional da Previdência e Saúde. Em 70, o Sistema de Controle de Avaliação da Assistência Médica. Em 76, a sistematização e avaliação do parte do Ministério da Previdência. Então, esse é um histórico que, quando surgiu, aí a auditoria. E aí, qual que é o objetivo da auditoria suplementar? Ela vem implantar as ações corretivas de revisão, normas, elaborações de instrumentos, aperfeiçoamento, inovação de todo o sistema, né? Ela vem mesmo para suplementar porque ela vem ditar regras, ela vem falar como funciona, funciona e funcionará todo este processo. Também dentro de legalidades, adequações, dentro de legitimidade, economicidade, isso se hoje tanto a rede pública como a rede privada, ela vê sim um resultado, né? Ela tem que ver sim custo, né? Haja vistas que a gente está aí com o nosso poder público, né? O SUS, que é um grande sistema, né? Ele funciona se não houvesse esse problema político que nós temos, né? Nós não fazemos prevenção. E vocês aí, alunos, nós precisamos agregar isso, nós precisamos ter forças e fazer prevenção. Vocês são as pessoas aí que vão
mudar esse sentido. Hoje nós precisamos prevenir, né? Nós tratamos o final, o câncer, onde a gente podia estar prevenindo e gastando menos. Então são vocês que estão sentados aí na cadeira que vão fazer a diferença. E eu falo muito em sala de aula para vocês, que vocês precisam fazer essa diferença. Nós temos que trabalhar com a prevenção, tá? Então, o sistema suplementar ele vem para regularizar e regulamentar tudo isso. E a rede pública também tem. Claro que tem viés diferentes e nós vamos discutir aqui. Nós vamos trabalhar com esta questão de rede pública, de rede privada, como funciona, porque nós podemos estar tanto na rede pública ou trabalhar na rede privada, ou também trabalhar nas seguradoras de planos de saúde, não muda. Os processos são os mesmos, tá, pessoal? Cada um tem só os seus protocolos, mas a legislação é basicamente a mesma. Nós temos que trabalhar com legitimidade, legalidade, lealdade, com compromissos de que está no contrato, tá? Então, a rede pública também precisa, né? Nós precisamos de auditores para checar o que realmente está sendo realizado, se foi o que foi solicitado, foi executado e o que está sendo cobrado, tá? Então, hoje, vários hospitais aí, principalmente as Santas Casas, eles trabalham tanto com a rede pública como a rede privada. Como funciona isso? Tá? Vou falar para vocês também um pouquinho lá na frente do ressarcimento ao SUS. Mas vamos misturar as etapas, não? Senão fica complexo, tá? Então, é isso. O objetivo da saúde suplementar é a gente preservar os padrões, tá? O que foi solicitado, o que foi realizado e legalizar todo esse processo, tá? Aí quando os hospitais e as operadoras de saúde, que uma contrata serviço da outra, que eu vou explicar um pouquinho para vocês lá no modelo contratual, eles não gostam muito da nossa figura lá não, tá? O auditor ele não é bem visto, mas isso é legal. Os hospitais eles têm que nos receber, tem que ser com hora marcada? Não. Se eu estiver credenciado, cadastrado, eu posso ir a hora que for, né? Tanto na rede pública como na rede privada. Eu posso bater lá, apresentar minha credencial, apresentar que eu sou enfermeira ou médico, apresentar o seu CRM, ou apresentar o nosso Corém, e a gente pode fazer essa visita com o paciente internado, tanto na rede pública como na rede privada. Agora, a partir do momento que a gente faz um contrato, uma contratualização, a gente já, para ser mais organizados, a gente já apresenta quem vai ser o auditor, já deixa organizado toda essa papelada de credencial, de cadastro, de crachá para entrar no hospital, porque isso o hospital vai exigir, né? Ele não vai liberar se nós não comprovarmos que nós somos profissionais realmente capacitados, né? Que a gente hoje tem uma exigência também que o enfermeiro seja auditor, que faça a sua especialização, por isso que eu falo para vocês que a gente nunca para, né? Se vocês se interessarem quando se formar por essa área de gestão, vocês vão entender isso. Então a gente faz uma oraçãozinha, eu coloquei aqui para quebrar um pouquinho, né? Essa seriedade toda. Então, a oração do auditor. Nós não somos bem vistos? Eles não gostam, mas eles têm que nos tratar com respeito, porque nós não vamos lá para mudar conduta ou discutir ou brigar. A gente vai entender o que está acontecendo com aquele paciente no hospital, um exemplo, porque ele está há muito tempo internado, né? É uma pneumonia que em 3 dias o paciente iria embora, ou é uma cirurgia de apendicite, se não complicou, porque que não foi embora ainda, em um ou 2 dias, uma cesárea que em 2 dias ou 1 dia vai embora hoje. Então, existem esses protocolos também que vocês vão entender lá na frente, né? Um paciente de cirurgia cardíaca, ele está 15 dias, mas com 7 dias, se ocorresse tudo ok, tudo bem com esse paciente, ele ir embora. Tá tudo ok, por que ele não teve alta, né? Por que também nós não podíamos fazer uma alta inter-hospitalar, né? Uma transferência intra-hospitalar, porque o paciente está estável. Então, tudo isso é contratualização, que eu vou falar um pouquinho lá para vocês. E também, claro, tempo de internação, que são os nossos indicadores, né, que a gente já conversou a respeito disso também, certo? Então, tem essa oraçãozinha que vocês vão olhar aí, tá? Só para quebrar essa seriedade nossa, mas se parte do princípio que nós auditores somos educados, a gente respeita a entrada, respeita o que foi negociado, não tem nenhum problema, tá? Pelo contrário,
nós temos que ativar, sim, esses prestadores, trabalharmos juntos, porque a gente vai trabalhar tanto para a saúde da empresa como para a saúde do nosso cliente, tá? Então, a gente não quer, os auditores, ele não vai mudar nada, ele vai só discutir e também ele pode discutir com a equipe multidisciplinar porque que não pode mudar esse tratamento, discutir esse antibiótico, né, falar de padronização, tá? Então, de todos os lados, tanto a operadora como o hospital, ele é aberto a fazer tudo isso, certo? Então, aí dai-nos discernimento para separar uma coisa da outra, né? Então, nós somos profissionais como o outro também, então nós precisamos respeitá-los, certo, pessoal? Tá. Aí nós vamos falar um pouquinho das principais atividades do enfermeiro auditor, tá? São muitas, eu vou falar algumas, depois vocês vão trabalhar com legislação, e se um dia vocês forem fazer a especialização, vocês vão se aprofundar. Aqui eu estou passando para vocês o que é básico, um pouquinho mais aprofundado, que eu gosto, né, de passar mais detalhes, mas com o tempo vocês vão aprendendo, tá? Não é só em uma aula ou duas aulas, mas tem muito. Vou passar literatura para vocês lerem, nós vamos falar de prontuários, de glosa, de que é os tipos de auditoria, então a gente vai conversar aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais rápido para vocês, que são os princípios éticos e legais, que a gente precisa conhecer muito, que a gente, desde o primeiro ano, a gente já aprende ao que é ética, como ser ético dentro da nossa profissão, tá? A gente precisa conhecer os contratos que foram firmados, que eu vou falar lá um pouquinho para vocês, os aditivos, as tabelas, que eu vou conversar um pouquinho também, tá? Nós precisamos nos atualizar sempre, conhecer, por exemplo, a oncologia, que toda hora está mudando, precisa conhecer a legislação, se for área privada, se for a rede pública, quais são os protocolos que estão sendo usados, as inovações que estão sendo apresentadas, né? Os exames genéticos, que tem também alta complexidade. Os auditores focam muito no custo, tá, pessoal? Não que a gente vá fazer o que é mais barato, né? Não. Nós precisamos pela qualidade da assistência. Nós precisamos afirmar um contrato correto, tá? E hoje nós, enfermeiros, participamos também desse contrato, dessa leitura desse contrato, o que está sendo vendido, o que está sendo negociado, tá? Então, eu falo muito de negociação, muito de resultado, muito de meta, muitos indicadores, faz parte de tudo isso. O auditor envolve também todo esse processo, certo? Aí a gente precisa conhecer todas as tecnologias, o que está no mercado, as mudanças de materiais e medicamentos, trabalhar com microgramagem, né? Então, a gente precisa conhecer tudo isso. E todo conhecimento ele tem que ser embasado, tá? Não adianta a gente ficar soltando firulas, não, porque não adianta. Precisa ser negociado. Aí vem as principais atividades do enfermeiro auditor também, que ele é baseado em evidência, certo? Então, a gente pode ir lá, baseado em documentação, familiarização de guias, procedimentos de autorização. Então, a gente precisa conhecer os formulários, tudo que é autorizado ou não. Hoje a gente trabalha muito com tecnologia, né? Nós trabalhamos com tudo muito online, tá? Então, a gente precisa conhecer os processos, cada operadora tem um processo, a rede pública também tem um formato de trabalho online, de liberação, tá? Então, cada um dentro do seu perfil, mas existe. A gente vai trabalhar um pouquinho com as atribuições do enfermeiro auditor no convênio, como vai funcionar quando nós entramos para trabalhar numa operadora de planos de saúde, por exemplo, tá? A enfermeira da emergências, ela tem que conhecer um pouquinho, porque hoje, como a gente trabalha com muitos processos administrativos, o paciente está na sala de urgência, o que tem cobertura, o que não tem cobertura, você fala assim, mas isso é muito louco, né? O paciente está lá dentro, eu vou fazer tudo o que é necessário para salvar a vida, sim, concordo com vocês. Mas a gente vai ter que trabalhar também o administrativo. Ele tem cobertura? Já foi solicitado o procedimento? Foi autorizado? Foi liberado o protocolo? Qual material eu devo usar? Tá? É material convencional ou material importado de OPME? Essa medicação, esse tromboembolítico, esse paciente que chegou com AVC, ele pode ou não fazer uma embolização? Então, são vários questionamentos na nossa cabeça. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho, tá? Porque não é só realizando e deixando prejuízo no hospital. A gente precisa conhecer contrato.
Ah, mas nós vamos deixar de salvar a vida do paciente? Não, nós não vamos deixar, tá? Nós vamos discutir cada caso. Ah, mas eu tenho tempo de discutir cada caso? Aí segue regra contratual e segue regra de responsabilidade do hospital, tá? Nós nem sempre ganhamos, nós também perdemos, tá? Então a gente precisa entender, e nós não podemos perder vidas, é isso que é importante. Então eu levo isso para vocês. Nós precisamos conhecer muito do nosso trabalho, porque nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do hospital, dentro de uma emergência, dentro de um centro cirúrgico, tá? O que é direito do paciente e que é direito à vida desse paciente. Então, precisamos conhecer legislação, protocolos. Gente, a gente precisa estudar muito, né? Muito louco tudo isso, mas nós precisamos, certo? Aí adequar custo por procedimento, elaborar planilha. Então, é todo o processo administrativo que eu vou passar rapidinho para vocês. Mas o que eu já falei para vocês, o principal é conhecer contratos, conhecer as coberturas. Eu sou enfermeira da urgência, mas eu também sou responsável por tudo, não é só supervisora administrativa, tá? Cada um tem a sua responsabilidade, nós trabalhamos em equipe, lembre-se, certo? E o nosso paciente está lá para ser tratado, certo? Nós vamos participar de visita com hospitalares, avaliar, controlar a emissão de pareceres, segunda opinião, dar continuidade no atendimento desse paciente, checar credenciamento, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, mas é muita coisa, professor. É muita coisa mesmo, porque isso tudo está correlacionado ao tratamento dos nossos pacientes, também os resultados do hospital e das operadoras, tá? Por isso que tem esse trabalho em conjunto. E a partir do momento que a gente faz todo esse processo muito bem feito, muito bem desenhado, com as ferramentas de gestão, é muito mais fácil nós trabalharmos, tá? Não pensa que o pessoal da CTI também não liga para os enfermeiros auditor ou enfermeiro responsável da área se pode realizar tal procedimento ou não, tá? Está em todos os lugares. Cabe a nós, enfermeiros, nem sendo auditores, os assistenciais, mas nós trabalhamos em equipe e sempre vai ter dentro dos hospitais essa questão. Pode realizar esse procedimento? Parece um fantasma, um negócio doido, né? Porque ninguém aperta a tecla de que pode realizar. Tem que apertar sim a tecla com responsabilidade. A gente tem time para tratar os pacientes, tá? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Eu saio um pouquinho, né? Saio um pouquinho fora. Mas vocês vão começar a entender. Quando vocês começarem a ler literatura, vocês vão entender direitinho, tá? E depois volta na aula, certo, pessoal? Então, a análise do prontuário é super importante, analisar as contas hospitalares, aí eu vou passar para vocês em outro momento o tempo, né? Tem o evento, o tempo no momento da internação, tem o acompanhamento, que é depois, tá? E fornecer subsídios e treinamento para a enfermagem também. Tudo isso tem que ser passado para a nossa equipe. Como a gente vai atender esse cliente, certo? Porque assim, pessoal, hoje, dentro dos hospitais, a assistência ela não está só para fazer assistência, ela gere como um todo. Tem os processos administrativos e tem os processos assistenciais, tá? Salvo aqueles hospitais que têm uma potência enorme, né? O Einstein, que tem enfermeiro assistencial, tem enfermeiro de gestão, tem o supervisor, tem o gerente, tá? Então, mas não é a nossa realidade, tá? Não é a nossa realidade. Aí nós vamos também falar de glosas, que eu vou falar um pouquinho para vocês. O que é a glosa? É simplesmente aquele procedimento que o paciente chegou para fazer, ele chegou infartado, fez o cateterismo, tem 4 lesões, precisa colocar 4 stents, né? Stents farmacológico lá, porque tem um convencional que a gente não usa mais, mas eu sei que não usa, mas alguns planos de saúde sim, só dependendo da lesão, só o convencional. E porque 4 stents, né? A gente pode implantar até 5, eu já vi até 5. E o paciente não tem cobertura, mas o plano dele tem direito ao cateterismo, ao procedimento, à aberturinha, mas lá o stentzinho, a molinha, não tem direito. E aí, como que a gente faz, tá? Então, a gente precisa conhecer isso. E o que é isso, então? Realizamos os procedimentos, não foi autorizado, nós justificamos, mesmo assim o plano de saúde glosou. Foi uma emergência, o paciente corria risco de vida, e aí como que a gente faz, né? Então, vem a glosa. Aí eu sei que tem glosas administrativas e glosas realmente assistenciais que o paciente não tinha cobertura. Aí vai para o administrativo, nós vamos chamar essa família, vamos cobrar em um segundo momento, mas o procedimento é realizado. Aí vocês vão perguntar, mas esse procedimento poderia ser realizado? Sim, se o paciente tem risco de vida, alguém da diretoria vai falar, faça.
Se não fizer e o paciente morrer, também alguém vai responder por isso. Então, a gente precisa pensar muito bem sobre isso, certo? Fazer os relatórios pertinentes de glosas negociadas, né? Então, tá bom, eu realizei o procedimento, foi negado, mas nós vamos fazer o relatório e encaminhar para essa operadora ou para a rede pública para poder justificar a realização desse procedimento, tá? Manter atualizado todas as técnicas de enfermagem, que isso é importante. Manter atualizados os contratos também, que é importante, porque aí cada um na sua área, certo? E sempre utilizar que possível os dados coletados. Então, a gente precisa de todos os dados para poder implementar esse processo aí, o que foi gasto, o perfil dos profissionais, todos os dados estatísticos envolvidos, certo? Estou sendo muito rapidinha, porque eu vou fazer uma aulinha de 30 hoje, tá? Os tipos de auditorias que nós temos auditorias de serviço da educação continuada, que ela está sempre com a gente, que gera indicadores, que é preparar a nossa equipe, tanto assistencial como de gestão, tá? Enfermeiras, auditores nos serviços de faturamento. O que é o faturamento? O paciente internou, realizou o procedimento, fecha uma conta e vai para o faturamento. E a assistência está lá dentro, né? A enfermeira, a auditora está lá dentro para checar tudo que foi feito, para ver o que foi cobrado, se faltou algum nesse procedimento, se faltou stent, né? Se usou 4 stents lá na nota de sala, só tá 2 stents, não tem evolução da enfermagem e do médico, não tem a descrição cirúrgica. Então, vocês vão ver lá na frente, passo a passo de tudo isso, tá, pessoal? Aí tem a enfermeira auditora dos serviços de credenciamento, que é a rede credenciada, que vai trabalhar com muitos contratos, vai negociar com o médico, vai negociar valores, que eu também vou conversar um pouquinho lá na frente com vocês, que nós podemos fazer isso também, tá? Então, assim, a nossa função de enfermagem na área de gestão enfermeira, ela tá multifacetada, viu, gente? Tá legal, né? A gente tem grandes áreas aí para se trabalhar dentro das operadoras de plano de saúde e hospital, certo? Também vai trabalhar nos serviços de autorização prévia, né? Que é isso? O paciente, isso online ou fisicamente, porque também tem as auditorias físicas, né? Eu posso chegar com uma cirurgia lá, vou fazer uma plástica de mama, mas meu contratualmente eu não tenho cobertura, porque ela é estética, como que é isso? E para eu provar que não é estética, porque tenho dor nas costas, então isso é contrato operadora, né? Porque a hora que chegar no hospital tem que estar tudo ok, tem que estar tudo liberado. Não é um hospital que discute a cobertura, e sim as operadoras de planos de saúde. O SUS também é da mesma forma, tá? O SUS tem uma característica de autorização diferente, tá? Tem algumas questões que, como é rede pública, você consegue, mas também consegue que não é estético, consegue com indicação realmente médica, técnica, né? Eu não chego simplesmente lá e falo, ó, vou fazer uma plástica no nariz, tá? Faz, que nós temos direito, mas nas operadoras de plano de saúde é diferente, tá? É contratualizado isso, você compra esse serviço, certo? Então, a gente precisa entender desses processos, da compatibilidade de procedimento, realidade do contrato atual e os prestadores de serviços e clientes. O que realmente eu contratualizei, tá? Tanto para realização como para venda, tá? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês dessa relação hospital e operadoras de planos de saúde. Tudo bem? Bom, aí os tipos de auditoria, a gente também tem, ela é interligada em todas as áreas de comunicação dos setores que vai possibilitar o sucesso do seu trabalho, né? Ela pode ser definida como ponto de vista técnico, auditoria de análise de documentos e auditoria de observação aos documentos, tá? Então, são duas sugestões que a gente pode estar trabalhando aí tecnicamente. E também a auditoria, ela pode estar trabalhando junto com a área assistencial para desenvolver protocolos, mudar protocolos dentro dos comitês que eu estou falando. Só, pessoal, um adendo aqui, a gente já falou em auditoria lá em acreditação e certificação. O conceito não muda muito, né? Porque lá na certificação também vem avaliar todos os processos para qualificar aquele serviço, tá? E aqui também a gente qualifica e organiza também. Então, é um parecer um pouquinho diferente, mas tem o mesmo contexto, certo? Tá? Então, só para
para dizer para vocês que a gente tem os dois níveis de auditoria, certo? Aí a gente tem os tipos de auditoria, a pré-auditoria ou auditoria prospectiva, né, que é antes da realização, a concorrente proativa, onde eu visito, onde eu vou visitar esse paciente em loco, lá no leito, né, posso avaliar prontuário, posso discutir com o médico, posso acompanhar um procedimento de embolização que vai ser realizado, posso acompanhar também um procedimento no centro cirúrgico, eu posso solicitar autorização prévia. Claro que a gente sempre diminui, não pode ser 2 auditores, é um só, porque, né, quanto mais pessoas dentro da sala, maior risco de contaminação, de infecção relacionada à assistência, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Temos a auditoria hospitalares ou retrospectiva ou revisão de contas depois de tudo realizado, certo? E a auditoria operacional, que também é baseada na observação direta dos fatos, né? A gente acompanha direto, né? Os procedimentos vão chegando, a gente vai acompanhando, vai checando, vai autorizando ou não, vai discutindo, certo? E aí tudo na verificação técnico, científico, contábil, tá? Documentação médica, de enfermagem, tudo que for necessário para a gente trabalhar, tá? E tudo isso tem que ser evidenciado. Eu vou realizar uma embolização, eu preciso checar os exames antes. E nós temos que conhecer também a imagem diagnóstica, a gente aprende um pouquinho, né? E aí a gente vai se aperfeiçoando. Com certeza a professora Luciana passou isso para vocês. Aí nós temos os 5, que é a auditoria analítica, que é a base de análise de documento, de identificação, conferência quantitativamente, qualitativamente, se aqueles valores estão adequados. Então, a gente vai pegar o prontuário mesmo, né? É o prontuário médico, mas a parte da conta faturada, é uma relação de todos os procedimentos realizados, tudo que foi realizado, agulha, seringa, material especial, OPME, que é os materiais de órteses e próteses, tudo que foi realizado ali, a gente vai checar se realmente está ok todo esse processo. Mas precisa de tudo isso, professor? Precisa, porque são contas de alta complexidade. Nós também podemos trabalhar com média, trabalhar com um N de prontuários, tá? Nós não vamos checar todas as contas lá de 300, 400 contas, nós vamos checar um N, tá? E nós pode trabalhar contratualmente com pacotes, tá? Um pacote de cesárea, ele vai custar R$ 4.000. O que passar de R$ 4.000, eu vou analisar. O que não passar, essa conta não precisa ser avaliada, porque já tenho um valor médio para trabalhar, tá? Porque não precisa de muitas pessoas também, tá? Então, aí a gente vai adequando a necessidade do hospital, a confiabilidade de todo esse trabalho, certo? Pessoal, eu já vou começar a parar aqui. Nós vamos parar no tipos de auditoria de enfermagem hospitalar, que é onde a gente entra na próxima aula, que vai ser a auditoria interna de faturamento, tá? Como é realizada essa auditoria, verificando a compatibilidade dos prontuários, que eu já falei para vocês. A de educação continuada, que é o trabalho e o contrato com o hospital realizado com educação permanente e contínua, tá? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com os tipos de auditoria de enfermagem na operadoras de planos de saúde, todos os tipos de auditoria aqui. E vocês se preparem para o chat na próxima aula, que é super importante. E também para o quiz, né? Que vocês vão ter o tempo de realizar as questões, vai estar trabalhando esse contexto. Eu vou pôr a legislação para vocês, como legislação é super tranquila, eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho, tá bom? Porque eu vou falar aqui, mas também a legislação a gente não decora, a gente acaba sabendo as nossas responsabilidades. Qual que é a responsabilidade do enfermeiro auditor? Então, é um documento para a gente realmente legalizar esse nosso trabalho e também com a área médica e a gestão, certo? Então, é só para separar as responsabilidades, senão todos acabam fazendo tudo e não chega a um consenso, certo? Então, a gente para aqui e vai começar a falar um pouquinho do perfil do enfermeiro auditor, certo? Mas vocês podem ler a aula toda e eu vou continuar mais para a gente trabalhar as questões mais profundamente, porque é super importante também essa aula e hoje nós estamos em ascensão.
nós contratamos, os hospitais, as organizações contratam muito enfermeiro auditor. Então, é uma matéria de suma importância para vocês. Boa noite, bom dia, espero que todos estejam bem, e os que não podem, os que não precisam, fiquem, precisam trabalhar, fiquem em casa, e os que estão trabalhando, por favor, trabalhem com muita responsabilidade, que eu sei, tá? Se protejam também, usem máscaras e use todas as nossas metodologias aí de prevenção, que está toda hora tem as orientações, está tendo as orientações, certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, espero vocês quarta-feira, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.